Olá, como estão vocês? Nós vamos começar agora a disciplina de Estrutura de Dados, GCC 216, para o semestre 2020, /2. Este semestre nós estamos começando a disciplina na modalidade de ensino remoto emergencial, ou seja, usando técnicas de educação à distância. As diversas turmas estão sendo ministradas pelos professores, Professora Ana Paula Mecchiori, professor Joaquim Uchoa, professora Juliana Greg e professor Renato Ramos. É toda uma equipe, e essa equipe, apesar de estarem atribuídos a uma turma em específico, podem ser acionados, qualquer um pode ser acionado por qualquer aluno da disciplina. O objetivo desta disciplina é ensinar, apresentar as estruturas de dados básicas em memória ou em arquivos, para a resolução de diversos programas de computação. Então, para isso, vocês terão que aprender a usar técnicas básicas de programação orientada a objetos. Note, não podemos aqui falar que vocês estão aprendendo programação orientada a objetos, porque nós vamos usar só alguns pequenos recursos desse tipo de programação. E aí a gente espera que ao final dela você reconheça as estruturas de dados básicos em memória, como por exemplo, pilha, fila, heap, hash, árvores binárias, entre outras estruturas. No caso específico das árvores binárias, é importante que vocês reconheçam a necessidade de utilizar formas de balanceamento dessas estruturas de dados. E aí nós vamos apresentar algumas das possíveis formas de fazer esse balanceamento, como árvores AVL, árvores rubro-negras, e as árvores B. Mais ainda, nós estamos aqui falando de memória, mas nós precisamos também de estruturas de dados específicas para a memória secundária, porque a memória secundária, o disco rígido, seja o disco rígido tradicional, um SSD, ou fita, ou CD-ROM, ou similares, eles possuem algumas limitações quando comparadas à memória principal. Então, vocês precisam reconhecer a necessidade desses algoritmos e estruturas otimizadas para a memória secundária. E aí nós vamos apresentar tanto métodos de ordenação em memória secundária, a maior parte baseada no método da intercalação, o merge sort, bem como as estruturas de dados que têm principal uso para armazenamento ordenado de dados em memória secundária, em especial as árvores B e B+. E aí a ideia é que você possa usar todas essas estruturas, pilha, fila, árvores, para resolver problemas. E isso implica que cada problema pode ter uma estrutura mais adequada. Esse é, inclusive, uma das primeiras coisas que vocês têm que ter em mente. Por que tantas estruturas? Não dá para usar uma só? Não. Dependendo do problema, é melhor usar uma estrutura a outra. Então, dependendo do problema, pode ser mais interessante usar uma pilha. Dependendo do problema, pode ser mais interessante usar uma lista encadeada, ou uma fila, ou uma árvore. Então, vocês têm que analisar o problema e ver qual a estrutura mais adequada. Então, justamente por apresentar essas diversas estruturas e esses diversos questionamentos, essa visão sobre o que é melhor usar para resolver que problema, ela tem uma importância muito grande porque prepara vocês para entenderem conceitos mais avançados em computação. Por exemplo, como funciona um sistema de busca? Como é que funciona um sistema gerenciador de banco de dados? Como é que funciona um sistema operacional? Um sistema de arquivos.
Então tudo isso está assentado, na verdade, em estruturas que estão sendo apresentadas, que serão apresentadas nessa disciplina. E, portanto, a disciplina, ela amplia, né? Vocês já davam conta de resolver uma série de problemas usando os conceitos de introdução aos algoritmos, agora vocês conseguirão resolver mais problemas. A ementa, e nós devemos seguir o conteúdo mais ou menos nessa sequência. Nós iniciamos falando de tipos abstratos de dados, pilhas e filas, heaps e torneios, listas encadeadas, tabelas hash, árvores binárias de busca, e aí as árvores balanceadas, destacando-se AVL, rubro-negras, árvore 2.3 e 2.3.4, sendo que a árvore 2.3 e 2.3.4 são exemplos de árvores B. E aí na sequência a gente justamente generaliza e vai para árvores B, B+, e B estrela. E por fim terminamos o curso falando sobre ordenação externa. A disciplina possui uma grande quantidade de material bibliográfico disponível. Na tela de vocês, nós listamos apenas alguns dos livros que abordam temas da disciplina, e nós fizemos questão de destacar aí na tela justamente livros que estão disponíveis, né, na forma de e-book na biblioteca da UFLA. Mas existem uma série de outros livros que vocês podem fazer uso. Tá? O campus virtual vai ser utilizado para para disponibilizar os principais recursos da disciplina. Então você lá tem sessões com recursos auxiliares, uma sessão para revisão dos conceitos básicos de introdução aos algoritmos, e já está disponível a nossa sessão sobre tipos abstratos de dados com nosso primeiro réu, né, nosso primeiro roteiro de estudos orientados. E aí nós destacamos que a disciplina inteira ela foi planejada para ser executada na forma, né, usando roteiro de estudos orientados. Ou seja, se houver necessidade da disciplina ocorrer totalmente à distância, né, porque afinal nós temos programado a distância apenas até o final do ano, mas se também ano que vem ela tiver que continuar à distância, a filosofia da disciplina já permite isso, porque a gente já está trabalhando com roteiro de estudos orientados, que serão trabalhados mesmo se voltarmos às atividades presenciais. Nós utilizaremos o DRED, principalmente nas listas de exercício. Tá? Já é conhecido daqueles que fazem uso, que fizeram introdução aos algoritmos na UFLA. É uma única observação, o domínio mudou, antes era DRED.dcc, agora é DRED.dac. DAC é do Departamento de Computação Aplicada. Nós faremos usos em vários momentos de ferramentas de visualização, como o Visualgo ou o Data Structure Visualizations, que permite visualizar, né, como vocês podem ver, estrutura de dados como heap binário, tabela hash ou árvore binária de busca, que permite você visualizar essas estruturas em funcionamento e facilitam em muito a compreensão dos assuntos. Então, recomendamos fortemente que ao aprender uma estrutura, vocês manipulem a estrutura usando essas ferramentas de visualização. Enquanto durar o atendimento remoto, né, o ensino remoto, os atendimentos serão feitos pelos e-mails dos professores, tá? E aí indiferente ao responsável pela turma, ou por mensagens no ambiente virtual. Então, no ambiente virtual foi criado, por exemplo, um fórum justamente para dúvidas e discussões, e vocês sintam-se à vontade para colocar suas dúvidas ali. Também nas lives, né, nós iremos agendar algumas lives, e as lives serão principalmente para esclarecimento de dúvidas.
A disciplina quase toda já está em forma de vídeo. Então, temos videoaula para quase todos os conteúdos das disciplinas. Em alguns pontos não temos vídeos próprios, mas temos vídeos de terceiros. Então, assim, não há necessidade de live para transmissão de conteúdo. Então, nós privilegiamos as lives para dúvidas, resolução de exercícios. Então, elas serão agendadas com uma determinada periodicidade. Fiquem atentos no ambiente virtual. É uma observação pontual, quando vocês apresentam uma dúvida, geralmente damos a resposta em até 2 dias úteis. Então, enviou a dúvida na sexta-feira, não adianta esperar a resposta até o domingo. Nós vamos dar a resposta até a terça-feira, né? Ou seja, é um prazo de 2 dias úteis. Notem que esse prazo é bem menor ao que está sendo exigido pela UFLA, na norma para o ensino remoto, mas isso é algo que a gente já trabalha desde turmas à distância, antes do surgimento da pandemia, então a gente já trabalha com essa filosofia. E dependendo da dúvida, mesmo que ela tenha sido feita por e-mail, a gente prefere responder no fórum. A gente oculta o nome do aluno que enviou a dúvida, mas responde no fórum, caso a gente perceba que aquela dúvida possa também ser dúvida de outros alunos. Então, se você não tem esse acanhamento, não pode usar o fórum, tá? Sem problema algum. Bom, o plano de curso, né? A gente já apresentou os objetivos, vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Ele encontra-se cadastrado no SIC, mas nós temos uma versão detalhada no Google Drive. E vocês devem perceber que aqui temos a pontuação para cada semana, o conteúdo. Então, nós começamos com dados, falamos de técnicas de orientação a objetos, vamos para pilhas, filas, listas, tabelas hash. Anotem que aqui pilhas e filas a gente fala também de heaps e torneio. Na sequência, árvores binárias de busca, né, com AVLs e rubro-negras. Depois, as árvores B, incluindo 2, 3, 2, 3, 4. E, por fim, ordenação externa. Observem que há enrels que envolvem atividades de programação ou atividades manual, né, nós temos praticamente, né, 50 pontos em listas de exercícios. Nós temos 2 avaliações valendo 10 pontos, principalmente na forma de questionários, e teremos 2 avaliações no ano que vem valendo 15 pontos. Tá? Bom, retomando aqui. Então, temos aí as datas das avaliações, tá? Então, 28 de novembro, 12 de dezembro, 6 de fevereiro, 27 de fevereiro. Observem que a primeira avaliação é filhas, pilhas e heaps. Segunda envolve listas e tabelas hash. A terceira com as árvores binárias, incluindo as versões balanceadas. E a quarta, árvores 2, 3, 2, 3, 4, árvores B, B+, e B estrela. Ordenação externa será cobrada unicamente na forma de réu. Nós temos 8 réus, um réu valendo 8 pontos, justamente o de ordenação externa, 5 réus valendo 6 pontos, e nós temos 3 réus em semanas específicas de fixação de conteúdo, que valem 3 pontos cada um. Tá? Observação pontual, especialmente aí nas atividades envolvendo implementação. Nós fazemos uso de ferramenta de verificação de similaridade, ou seja, verificação de plágio, e zeraremos atividades que forem consideradas como cópias pela ferramenta de identificação de similaridade. Tá? Então, fiquem atentos. Na questão de aferição de frequência, enquanto estiver sendo aplicado o ensino remoto reemergencial, não será aplicada a aferição de frequência.
E se ocorrer de retomarmos as atividades presenciais, tá? O que particularmente consideramos ainda indefinido, apesar do calendário prever isso, mas nas semanas presenciais, né, nós poderemos fazer a contabilização de frequência, né, por meio de lista de presença, realização de exercícios, tá? E nas atividades presenciais, né, é necessário que o aluno apresente documento de identificação pessoal com foto. No que diz respeito à metodologia de ensino, a disciplina possui ênfase em prática. Então, o computador é o laboratório. Tá? Vocês têm que praticar o conceito. E a disciplina está toda fundamentada em roteiro de estudos orientados. Então, os réus vão ser usados em todo o semestre, mesmo nos momentos presenciais. Tá? Observação, mesmo durante o momento presencial, a gente já sabia que as aulas práticas não são suficientes para o aprendizado da disciplina. É extremamente importante que você busque aprender uma determinada estrutura de dados, implemente aquela estrutura. Então, as aulas práticas não são suficientes e são menos importantes que a sua prática individual, resolvendo lista e fazendo implementação. Então, uma orientação particular que eu dou é aprender uma estrutura, tenta implementar aquela estrutura da sua maneira, para, na sequência, tentar fazer os exercícios. Tá? E nós, professores, temos verificado que apenas aqueles alunos que praticam, que buscam resolver toda a lista de exercícios, é que conseguem a aprovação. As implementações na disciplina são em C ou C++, porque elas atendem plenamente a necessidades da disciplina. Nós temos necessidade de alocação dinâmica de memória, de uso de ponteiros. E dentre as linguagens com essas características, são as que trabalham melhor atualmente e, por outro lado, figuram entre as linguagens de programação mais importantes no mercado há muito tempo. Então, se você for em índices de popularidade de linguagens de programação e acompanhar, você vai ver que C e C++ nunca foram moda. Elas sempre estão ali entre as primeiras, sem deixar de serem utilizadas. Surge uma ou outra linguagem que fica lá entre as 3 primeiras, mas C e C++ estão sempre entre as 10 primeiras, como uma linguagem extremamente importante, porque ela é base para a implementação de diversos sistemas computacionais. Os roteiros de estudos orientados, eles são compostos por orientações, por exercícios e atividades, essas atividades tanto no campus virtual como no DRED. E a gente recomenda que você busque outras fontes de exercício, né, como por exemplo os livros indicados na bibliografia. Nós, repetindo aqui, nós já falamos que em roteiros nós temos 50 pontos, tá? E cada roteiro tem diferentes tipos de exercícios e atividades. As provas online ou presenciais serão sempre aos sábados. As 2 primeiras serão no campus virtual, né, e devemos fazer uso preferencial de questionários. E as 2 últimas serão ou no DRED ou no campus virtual, né, e isso a gente vai definir em momento oportuno e informaremos a vocês. Então, nós temos nas avaliações online 50 pontos, nos roteiros orientados 50 pontos. Nós esperamos que você se prepare para as aulas, né, buscando se informar sobre o conteúdo, ou seja, indo atrás da bibliografia, assistindo aos vídeos, e que você implemente as estruturas para compreendê-las, né? Especialmente naquelas estruturas iniciais, que são relativamente pequenas, em torno aí de 100 linhas de código, por exemplo. Então, com 100 linhas de código, você implementa uma pilha, uma fila, né, uma lista encadeada simples, e talvez até uma tabela hash, talvez com um pouco mais de linha de código, mas
não é muito tempo, então recomendo que você implemente essas estruturas. Quando a gente apresentar conteúdos, né, e tiver as lives, esperamos que você participe ativamente, trazendo suas dúvidas, que você se manifeste nos fóruns com suas dúvidas, não se acanhe, envie suas dúvidas, tá? Verifique as outras possibilidades de uso do conteúdo e implemente os exercícios diversos apresentados. A frequência, como já informamos, não será feita aferição de frequência durante o ERE, e nas semanas presenciais, essa contabilização será feita por meio de chamada oral ou lista de presença. E na aula prática, o professor pode requerer que você faça um exercício específico para contabilizar frequência. Isso durante aulas práticas presenciais. As atividades de recuperação, nós planejamos algumas avaliações de recuperação que serão ofertadas ao longo do semestre e serão informadas oportunamente. E aí a observação é que a participação nas aulas, nas monitorias, os esforços para a resolução dos exercícios vão ser utilizadas como critérios para a participação nessas avaliações. Tá? Só apresentando aqui rapidamente o ambiente virtual. Então, nesta primeira sessão, temos o fórum. O vídeo e o slide da apresentação estarão disponíveis aqui e o plano de curso já está disponível. Nos recursos auxiliares, nós temos desde vídeos produzidos pela equipe ou por outras universidades, por outros professores, as ferramentas, tutoriais diversos e as ideias que nós recomendamos. Tá? Na seção de avaliações, nós teremos aqui as avaliações online e está disponível aqui o código de ferramentas de sorteio, né, que são utilizadas para sortear os exercícios para os alunos. Tá? Nós temos a seção de revisão de conceitos básicos de algoritmos, com uma lista de exercícios sugerida, inclusive, para a sua prática. E na nossa seção atual, de tipo abstratos de dados, nós temos o réu e a primeira atividade avaliativa. Tá? Essa atividade está dividida em 2 etapas, então cada uma aqui para sua entrega. É isso, aguardo vocês nas nossas lives. Bom estudo a todos. Obrigado.